Bom dia! Vamos à quarta live do livro Nação Dopamina. Na live de hoje nós vamos falar sobre jejum de dopamina. Muito legal esse capítulo, tá? Desse livro aqui, que vai ensinar a gente como fazer abstinência, como passar pelo processo de ficar sem os nossos vícios, né? Diminuir os nossos vícios. Muito bom esse capítulo. Tô aguardando a Greta aqui pra gente começar a discutir. Vamos ver se ela já tá entrando. Nós já falamos sobre a primeira parte do livro, agora nós estamos na segunda parte do livro, tá, gente? O livro é dividido em partes aqui. Deixa eu colocar a Greta pra gente. Bom Bom dia! dia! Ah, tudo bem, amiga? Tudo bem, amiga, por aí? Tudo bem também. Tá Acho que eu tô muito bom. perto aí. Um jejum de dopamina hoje. Nossa, que capítulo! Amei esse capítulo porque ela mostra as etapas, né, de como Achei muito legal. fazer esse jejum, Eu achei muito de legal pra gente como usar no dia a no dia no dia consultório. a dia, né? Nossa, falei, gente, olha, e é interessante que ela usa as letras da palavra dopamina para Exatamente. fazer as estratégias, né, as etapas do jejum de dopamina a ponto de você Muito bom. conseguir, né, ter. Só que no primeiro capítulo ela vai até a letra A, né, de abstinência. Não, Isso não. M. Peraí, deixa Ah, no eu ver. Magnus. É. Não, ela vai até o fim, é que depois ela Ela vai vai até o falar fim. no É. outro capítulo, ela cita todos, né? Mas no outro capítulo ela vai falar sobre o autocomprometimento, que é o que faz esse jejum realmente se manter, Acontecer, né? acontecer. Sim. Isso. Vamos começar Vamos começar. com a. Então, só para o pessoal que está chegando aí entender, cada letra é uma coisa. Então, eu vou Isso. citar as letras aqui e aí a gente vai falar um pouco de cada um. O Perfeito. D seria dados, o O, objetivos, P, identificação de problemas, A, abstinência, M, mindfulness, o I, insights, N, novos passos e o E, o experimento. Isso. Aí, quando ela começa a falar sobre os dados, é um levantamento mesmo de como que o vício, de qual é esse vício, né? De como esse vício funciona para a pessoa. Então, é uma coleta de detalhes, né? Sim. E aí, como que é importante, né, Greta, a gente fazer as anotações. Eu uso muito diário com os meus pacientes, né? Com bloco de notas. Eu Eu falo também. muito sobre isso, né? Eu falo, olha, tudo que você está sentindo, sintomas, como foi seu dia, se o seu humor variou. Então, eu sempre Vai falo para fazer percebendo e vai fazendo essas anotações para trazer a para terapia. observação durante o dia e aí ir anotando essas observações, que é essa coleta de dados, né? Como que isso funciona no dia, como que a pessoa funciona, que pensamentos que vêm à mente, quais são os sentimentos após esse pensamento. Porque daí eu faço um pouco da TCC também, né? Que identifica o pensamento, os sentimentos que ele gera e o comportamento que você tem, né? Isso. Para entender como que esse pensamento está tá funcionando Para você ou se ele conseguir é ter uma disfuncional. sequência, para você entender o teu processo e assim você vai conseguindo se perceber melhor. Eu falo muito isso também para os meus pacientes. Eu acho isso muito importante. Hoje em dia a gente tem aquele grupo da gente para a gente mesmo, né? Então é Eu importante ter. tenho. E aí no D também, né, colocar como que além dos dados assim, né, a frequência,
Sim. Então, e esse sensorial, né, de identificar os gatilhos, né, o que leva, que nem aqui ela conta a história de uma paciente que Delila, eu não sei se é assim que fala, né? Delila, Delila. Delila. Eu acho Tem que é um Delila. H no final, aí eu fiquei com dúvida se isso era. É uma Aí, adolescente, né? uma adolescente que usava frequentemente maconha para o controle de ansiedade. Ela Isso. achava que o uso da maconha auxiliava no controle de ansiedade. E aí, a médica, né, a Ana, fez uma avaliação com ela, usou desse Esse recurso recurso. da estratégia da dopamina aí, Uhum. para para entender como que era o uso e conseguir fazer ela melhorar esse uso. Isso. Então, o primeiro passo foi essa identificação de qual era a frequência, de quanto ela usava, como Esses era, em dados, que né? momentos, dos dados. E é interessante, né? Porque a hora que você vai lançando, você vai fazendo essas perguntas, e eu acho isso. Eu lembrei até de uma paciente minha, e a gente estava falando um pouco sobre essa questão do uso da cannabis mesmo, né? Assim, o que fumar provoca, o que ela busca, né? Qual é a busca por fumar, né? Qual é a busca pelo uso disso? E sempre é algo muito interessante de ser olhado, né? Então, no caso da cliente aqui do livro, é essa questão da ansiedade. Buscava, na realidade, amenizar a ansiedade. E aí ela foi percebendo que fazia o efeito contrário, Pelo contrário. Que né? era isso que gerava a ansiedade. Mas eu falo Gerava muito porque ela sobre ficava isso. pensando sobre isso. E é isso que Um acontece. monte de Aí, gente faz isso. e a autora, ela lança, gente, essas questões, não só sobre essas dependências químicas que a gente está falando, de drogas, de álcool, ela fala do álcool aqui também, no estudo de álcool com os homens aqui, mas não só disso, ela tá falando, ela fala, quem acompanha nossas lives aqui do livro, vai entender que ela não tá, ela faz alguns exemplos específicos, né, com relação a algumas drogas e tal, mas ela se estende a outros tipos de vício, né? Então, o jejum da dopamina é exatamente esses dados. O que me faz usar tantas redes sociais? O que me faz usar, então, tal droga? O que me faz beber demais? O que está me provocando isso? Né? A gente tem que se questionar realmente o que faz eu Tudo usar, que é o em que me faz perder excesso e tempo. contínuo, Olha, né? eu já falei perder tempo. O que me faz ficar ali, sei lá, 3, 4 horas numa rede social? Né? O que me faz comer demais? Então a gente tem que ter esses dados aí, é onde ela lança essas questões para a gente Na estar verdade, avaliando, né? esse o que me faz comer demais já é o segundo, que são os Os objetivos do uso, né, do objetivos. vício. Aí seria o A dó, letra O. né? A letra O do dopamina, que é qual é o seu objetivo com isso, porque Sim. você, né, porque você fica nas redes, porque você consome tanto doce, que é entender o que está fazendo você se manter, né? Que Nesse vício. recompensas esse vício te traz para te manter nesse vício? Qual é o seu objetivo com isso? Então, até se exercitar demais é um vício, né? Que Opa. às vezes a pessoa tá ali achando que vai emagrecer com aquilo, achando não, ela até emagrece, né? Mas eu quero dizer assim, ela tem um objetivo para estar fazendo aquilo ou para esquecer alguma coisa, Uhum. né? Então, aquele momento que você vai fazer que você para de pensar em tudo. Então, é legal que O para que eu paro de pensar em tudo, né? Para que é eu estou usando dessas situações dessas para sair, de situações, qual é o repente, do que eu objetivo que eu preciso? quero, Qual é o objetivo? né? E é interessante porque muitas coisas aqui são aceitáveis socialmente, são vistas como coisas boas, mas a frequência com que a pessoa faz acaba É sendo onde acaba sendo ruim, né? doente, a doença em si, né? Não saudável. Aí vem o P, que são a identificação dos problemas, e que é a gente se perguntar que tem um lado ruim desse vício, né? Que ele traz prazer, porque, gente, o que
tem que ficar bem claro. A gente só repete comportamentos que trazem prazeres. A longo prazo ele é ruim, ou até mesmo a curto prazo ele é ruim, né? Então, por exemplo, comer demais é uma coisa ruim porque você engorda e engorda logo, né? E você pode desenvolver uma doença a longo prazo, uma diabetes, uma obesidade a longo prazo. Mas imediatamente é prazeroso. Então, ninguém tem hábitos ou vícios que não gerem prazeres imediatos. Não existe isso. A pessoa fala assim, mas tal coisa é muito ruim. Mesmo que tenha dor, a dor está gerando algum tipo de prazer nessa pessoa. É o prazer de sofrimento, né? Que ela trouxe a semana passada. Por isso que às vezes é muito difícil a gente enxergar os problemas do vício. E aqui, com o exemplo que ela deu da adolescente, quando ela pergunta, né, qual os aspectos negativos de fumar, né, qual é o problema de fumar, de usar a maconha, ela não consegue enxergar além das brigas que ela tem com os pais, né, porque essa menina, ela foi parar no consultório porque os pais estavam muito preocupados que ela usava demais a cannabis diariamente, várias vezes, e quando a médica foi identificar os dados de uso, realmente ela fumava, na verdade ela consumia cannabis, né? de várias formas. Acho que a única que ela não consumia era na comida, ela não comia, né? Nenhum doce, nenhum nada, mas o resto ela fazia o uso de todas as formas, né? Sim. Por fusão, por várias coisas. Então, ela não via o problema. Então, quando a médica pergunta dos aspectos negativos, ela não conseguia enxergar os problemas. Mas, sim, né? Todo vício tem um lado ruim. Então, a gente precisa meio que se obrigar a encontrar esses aspectos negativos. Todos os vícios, né? Então, assim, problemas de relacionamento, problemas morais, problemas de saúde, são coisas que a gente tem que olhar. Tempo, então, né? A própria rede social. Que você mesmo falou, perder tempo. A gente fala da rede social, por exemplo, que é um vício. Não só a questão da maconha, como ela trouxe aqui. Mas o que faz o excesso de uma rede social? Você acaba não tendo relacionamentos reais, não se socializa de fato, vive uma fantasia muitas vezes ali. Então, são situações que a gente tem que lançar essas questões, né? Então, o excesso disso me causa que tipo de situação? Que tipo de problema que é o P dentro do dopamina aí, né? Que é esse P. Então, e a maioria das pessoas não consegue ver realmente onde está o problema disso. Às vezes vê um ou outro, né? Sim. Teve uma vez, né, conversando com uma pessoa que estava parando de fumar, a pessoa virou para mim e falou assim que ela não conseguia dormir porque ficava pensando no cigarro. E eu fiz a seguinte pergunta para essa pessoa: mas quando você fumava à noite, quanto tempo você demorava para dormir? A pessoa, às vezes eu demorava. Quer dizer, a nicotina gera a insônia, mas a insônia da nicotina não era enxergada pela pessoa, mas a insônia de estar na abstenência era. Sim, né? Então, o que ela traz aqui nesse capítulo, né? Exatamente. E tem uma coisa. Uma coisa que ela não coloca aqui no P, mas que eu acho que a gente consegue fazer quando que a gente consegue, não, que a gente pode usar do recurso quando a gente se pergunta. Porque eu acredito que algumas pessoas não vão enxergar que estão viciadas em algo. Às vezes é o marido, a esposa, os filhos que falam, né? Ô mãe, você não sai do celular, né? Para com isso, não sei o quê. Então, às vezes vem de fora. Então, essas pessoas também podem ajudar a gente a identificar os problemas, né? Então, quando a gente não consegue ver por si só o que é que está gerando problemas desse vício, a gente pode perguntar para aqueles que mais próximos estão com a gente, para os colegas de trabalho, por exemplo, né, quem tem que sair toda hora para fumar, né, com certeza o trabalho em equipe ali é prejudicado, mas a pessoa não vê isso. Então, fazer essas perguntas para essas pessoas que estão ao redor.
É, Esteja perguntar, aberto né, às gente? Ó, respostas. eu tenho percebido que eu tenho um vício aí com, sei lá, com séries, com filmes, com... Livros, que E é o caso como dela também. e às vezes nem é por causa da convivência com a pessoa, mas é a opinião do outro. Coisas que podem ser ruins de ficar muito tempo assistindo séries, né? Que você não faz suas tarefas da escola. Então as outras pessoas podem te ajudar a enxergar isso. Que Então, se mundo você é não esse está que às vendo, vezes você está vivendo, né, ali? é um Então, ponto. e é uma coisa muito interessante. Não sei se você, acredito que sim, não sei se a gente já conversou sobre isso, Dani, mas assim, a pandemia mesmo, esses 2 anos de pandemia, quando voltou às aulas presenciais, e eu estava na época dando aula, de socioemocional, e uma das coisas que eu fiz logo no início do semestre, quando a gente retomou as aulas ainda em híbrido, né? Então tinha um pouco, tinha aulas, tinha alunos em casa e alunos indo presencialmente, muitos relataram que não sabiam mais conversar pessoalmente, né? Ai, Ficaram eu dou vivendo aula para realmente o adultos, né? Então é um pouco mais, né? é um pouco diferente, Olha mas que os doido. adolescentes, tenho Isso. certeza. E aí, assim, viveram ali um mundo de fantasias, só redes sociais, ou imersos em séries, em livros, né? E quando eles começaram a falar isso, eu falei, poxa, que bom que tem esse espaço de poder falar, porque é a partir daí que a gente vai curando, a partir daí que a gente vai observando o que que a gente pode fazer e como intervir nessas situações, né? Então, foi uma das coisas que até uma vez a gente falou na rádio, logo depois que comecei com os programas da rádio ano passado, presenciais, a gente falou um pouco sobre essas questões, esses vícios em geral, e o que que aconteceu, e olhar um pouco para isso, assim, sabe? Esses 2 anos que as pessoas ficaram muito dentro de casa, né? E dentro de casa com N problemas. E quais foram os vícios gerados aí? É que são fugas, né? Com certeza. Né? Dificuldade Que de só se são concentrar dentro percebidas de casa. quando eles voltam, né? Porque o que eu senti assim é que o pessoal estava no online e eles reclamavam bastante, queriam voltar para o presencial, né? Queriam voltar para o presencial, tal. Quando voltaram para o presencial, sentiram falta de algumas regalias do online, como por exemplo a logística, Sim. você não ter que se arrumar para ir para a faculdade, você poder estar fazendo outras coisas enquanto assiste aula, né? Que na sala de aula não é possível. Então aí as pessoas começaram, a gente podia fazer essa aula hoje online, né? Daí eu não ia ter que me movimentar. Então eu acho interessante como que, e acho que serve de exercício para gente, que como o mudar de ponto de vista, de ângulo, faz a gente enxergar coisas que a gente não estava enxergando como ruim ou como bom, né? Sim. Então, estava no online, eu via as coisas ruins, porque eu tinha vivido o presencial e sabia como era bom o presencial. Fui para o online, reclamei do online, mas quando volto para o presencial, que eu volto para um Quais são ângulo, as aí dificuldades eu que eu tenho? consigo enxergar, né? Então, como é importante a gente, por isso que esse exercício de perguntar para os pais, para os filhos, né? Sair daquele lugarzinho que você tá, daquele aspecto, para ir para outro aspecto, que também daí eu acho que começa a entrar na letra A da abstinência, Uhum. que é só assim que você consegue enxergar. É. Porque aí a gente está no DOPA, né? Que é a letra A, que quando ela fala sobre a abstinência, que eu acho que é o processo, que é a parte do Muito processo legal. De se perceber e muito difícil. Sim. mais difícil de conseguir, Sim. que eu sinto assim, que a gente precisa de pouco tempo para começar a sentir falta do vício. Mas a gente precisa de um bom tempo, né? Que ela fala 4 semanas no mínimo, para você conseguir realmente o processo de abster e voltar a ter um Isso equilíbrio, depende né? do vício Isso também, né? depende do vício, mas a Depende prática do dela vício. aqui é que no caso da menina, que era A maconha. a, a maconha, que a média é essas 4 semanas aí. Ela E até fala, né? Redes sociais, videogame, algumas outras coisas pode ser até um pouco menos do que 4 semanas, mas algumas outras drogas é mais do que 4 semanas de abstinência. sim.
E eu até fiquei pensando, né? Porque assim, você consegue ficar sem tomar refrigerante 4 semanas, você consegue ficar sem ler, sem assistir uma série, mas como que você fica 4 semanas sem usar o celular? Uhum. Então, a grande questão aí é como vai fazer a higiene das coisas também, né? Porque abster é não usar, É, certo? sim. E para você não usar, muitas vezes você não vai poder ter o acesso, que é aquilo que eu falei até na outra live, né? Da gente, se você não pode comer açúcar, se você precisa abster do açúcar, o ideal é que você não tenha açúcar. O ideal não, né, gente? O ideal é você olhar para o açúcar e não comer. Isso é o ideal. Mas é sugestivo que você não compre, porque isso pode facilitar a sua abstinência, e aí a hora que você vê o açúcar depois de um prazo, Uhum. isso não vai ser tão gatilho como é todos os dias olhar para açúcar, né? Então, talvez a gente tenha que fazer uma higiene. Sabe como eu gosto? Eu sou uma pessoa, Greta, eu já falei aqui que eu tenho, com certeza, geneticamente, bem intenso vício. É para viciar, com certeza. Porque eu começo uma série, fico horas Maratona, né? assistindo, maratono. Eu esqueço. Eu gosto da cerveja, eu gosto de comer, eu gosto de comprar, então eu tenho muita facilidade para me viciar nas coisas. Tenho certeza que eu tenho geneticamente isso no meu organismo, a facilidade para o vício. Mas eu crio estratégias na minha vida que me impedem de fazer isso. Como, por exemplo, adoro um jogo, amava o Candy Crush lá da vida, amava aquele jogo. Toda vez eu instalo nas minhas férias, assim, quando tô de boa, eu instalo. Aí eu fico com o meu joguinho lá nas férias, lá, viciadinha. Quando eu volto na minha rotina, uma das primeiras coisas que eu faço é Apaga. tirar o jogo do meu celular. Uhum. Então, isso serve para mim, pode servir para outras Estratégia. pessoas, mas é uma estratégia. Então, é uma forma de abstinência, né? Porque se você não tem, é muito mais difícil você ter que colocar o aplicativo. Agora, se ele estiver te notificando toda hora Toda de hora uma tá ali, missão toda nova, hora tá né? vendo. Então, forma Já para a gente paga. conseguir já paga, entendeu? Então, talvez quem é viciado nas redes sociais vai precisar desinstalar, né, esse Aplicativo de aplicativo compras. por um tempo Né? e depois criar uma estratégia para retorná-lo. Porque, assim, as redes sociais, o uso do WhatsApp, essas coisas eu sinto que não dá para viver sem totalmente sem na nossa Sim. geração, nesse mundo que nós vivemos, onde o trabalho acontece por aí, onde o mundo é A visto por questão é uma aí, então faxina, né? é uma A questão é faxina. o Então, equilíbrio. porque isso é diferente do álcool. O álcool Uhum. dá para viver sem Sim. álcool. Dá para viver. O que eu quero dizer é assim, é possível no mundo de hoje você ir num lugar e não beber, você não precisa. Mas como você vai não ter um WhatsApp? Como você vai trabalhar? Como você vai suas coisas? Meu pai vive sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook. Meu pai não tem nada disso, mas tudo que acontece no mundo quem informa é a minha mãe. Sim. Só que ele E é tem minha bem mãe isso lá do mesmo, lado dependendo do falando, tipo da entendeu? droga, né? Porque ela fala isso, é criar estratégia, dependendo do que você, do qual é o vício, a gente cria estratégia. Então, assim, eu vou precisar do meu celular? Vou. Eu preciso, eu trabalho com redes sociais? Preciso também das redes sociais. Então, qual é a estratégia que eu faço para utilizar isso naquilo que eu Que daí preciso, a gente né? vai lá para o final, que é o experimento, mas que a gente vai falar melhor, né, Greta, depois Sim, mais para o sim. final. Mas a abstinência é isso, gente. Cada um vai ter o seu momento de abstinência e provavelmente você vai precisar da ajuda de um profissional aí para identificar qual é o prazo da sua abstinência. Eu acho importante Para a qual gente tipo falar de aqui vício? Isso é interessante, que né? essas coisas nem sempre é possível fazer esse processo sozinha. Essa menina conseguiu fazer esse processo porque ela teve o acompanhamento dessa médica e a ajuda dos pais.
Então, não dá para a gente achar que é possível sozinho, ponto. Mas muitas vezes você vai precisar. Por quê? Vamos supor que é um remédio que você quer sair do remédio. Eu vejo muita gente que usa tarjas vermelha ou preta. De repente a Querendo pessoa tirar. fala assim: não quero mais esse remédio na minha vida, isso está acabando comigo, e quer sair da medicação. Aí você vai sofrer outros tipos de consequência. Então, Tem que ter essa um abstinência acompanhamento. também tem um processo, tá? Que você precisa ter ajuda. Então, procura um médico da área do seu vício, né? Daquilo que você... Um psicólogo, um psiquiatra, se for aí como chama o médico de hormônios, o... esqueci agora. Então, até a nutricionista, quando essa questão Nutricionista, alimentar. quando é comida, É, né? qualquer A profissional que gente seja da área do vício que do você precisa isso que olhar, né? você precisa para você conseguir fazer essa abstinência de uma forma Sim, que te correta. ajude, porque senão, às vezes, você provoca outras coisas, não consegue sair, aí entra em outros vícios, porque é uma coisa que ela deixa bem clara aqui, não troque um Aham, vício pelo pelo outro. outro, né? Sim, Então, sim. a abstinência ela é muito importante para restaurar o nosso equilíbrio, né? A nossa Homeostase. homeostase. Falamos semana passada da balancinha lá que Os rege o grelhinhos. sofrimento e o prazer, então que a homeostase é o controle disso. Então, Isso. para quem não assistiu, volta lá, tá gravada, né? Então, aqui a gente vai precisar entender quanto tempo a gente precisa da abstinência, Isso. ser firme e forte, porque ela conseguiu ficar 4 semanas aqui sem o uso da maconha, mas ela Uma- diz o quanto isso foi difícil, né, de Sim, ficar sim. esses 4 E meses. o outro estudo que eu E achei legal, Dani, que ela trouxe nessa parte do capítulo com relação à abstinência, foi o estudo feito com os homens depressivos, né, com relação ao álcool. uhum, Eu achei bastante interessante, porque assim, a gente percebe, né, o quanto o álcool ele tá ali, 80% faz parte da vida das pessoas, né? Então, assim, e é bem legal porque ela trouxe os homens depressivos, num estudo que foi feito, foram internados num hospital e sem nenhuma medicação para sair do vício. Somente retiraram o álcool por 4 semanas. E a descoberta foi exatamente que a depressão sumiu. Não tinha depressão, né? E não precisou de medicação. Só ai, que coisa. realmente a retirada do álcool, né? E Eu tem achei uma bem coisa também, né? interessante isso. A dificuldade, porque assim, culturalmente, os Uhum. homens foram, agora a gente melhorou muito isso, né? Pelo Sim, menos eu vejo com os meus filhos o quanto isso foi melhorado, mas assim, da nossa geração para trás, os homens eram criados para ser a fortaleza da casa, o esteio da casa, o provedor, então sim. reclamar de trabalho, né? Chorar, falar de emoção não era Chorar, uma coisa porque possível. a emoção sempre tem que ser contida. Era. E o álcool era um mecanismo de fuga para isso, E porque tudo mesmo. realmente quando você, no final do dia que você senta para, né, tomar, ou vai num barzinho, ou em casa mesmo que você senta para tomar uma cerveja, a princípio, aquele álcool ali do princípio, ele traz um relaxamento, né? Então a Sim. pessoa, é como se a pessoa conseguisse desestressar, mas é uma mentira, né, gente? Porque ela relaxa por aquelas horinhas ali, mas a partir do momento que o álcool vai embora, os problemas continuam. Então, o ideal é Uhum. que a gente consiga falar sobre os problemas, que a gente consiga resolver os problemas e não, né, o recurso da bebida. Eu achei bem E legal, tem, importante falar isso. ó, uma minoria de pacientes não se sentem bem depois do jejum de dopamina, somente 20%. Os outros 80% todos enxergam a abstinência como benéfico. Uhum. Porém, gente, as pessoas ainda depois da abstinência sentem vontade
De usar. de voltar para o vício, de usar. Então, apesar da abstinência realmente Ter sido tirar a positiva, química, ter um tem efeito ainda vontade. positivo, a vontade, ela está Ela muito existe, né? associada ao hábito, né? Está Ela muito existe. associada à aprendizagem. Então, a gente... aí ela... Por isso que ela fala assim que após a abstinência, a gente tem que vir com uma prática de presença, que é o mindfulness, Mindfulness. que é a capacidade de estar presente nas situações, né? A capacidade que seria o M da dopamina, que a gente precisa desenvolver técnicas de reconhecer os nossos pensamentos. Exato. E isso, gente, serve para muita coisa, não é só para os vícios, não. Os pensamentos disfuncionais, né? Que a pessoa fica, ai, vou morrer, ai, não vou conseguir tirar nota na prova, que a gente vem muito com esse pensamento negativo, que muitas vezes a gente deixa de viajar, a gente deixa de participar de um concurso, a gente deixa de entrar num trabalho porque a gente acha que não vai dar conta. Essa técnica de presença, né, de nos colocar presente, ela vai ajudar o reconhecimento desses Não pensamentos. é algo fácil. Não é Não. algo fácil, né? E eu vejo assim, não é fácil porque a gente se julga demais também, né? Então a gente fica naquele momento, mas começa a entrar um bando de julgamento, um bando de pensamento tóxico na nossa mente, que nos Porque as distanciam pessoas dessa entendem. atenção. É que a Mas é meditação em prática. si, é que o mindfulness ele tem várias técnicas e a meditação é uma delas. Uhum. Meditação não é relaxamento, gente. E as pessoas acham que meditar é ficar ouvindo musiquinha de água deitada na cama. Isso Não é é isso. relaxar. Relaxamento é importante para você dormir, para você. É bom também. A meditação não é para você dormir. Você dorme melhor quando você medita, porque você aprende a olhar para você, a observar o seu corpo, a observar a Sem sua julgamento. respiração. Mas ela não é uma técnica para dormir. O relaxamento é uma técnica para dormir. Então, meditar significa, né, você parar o que você está fazendo para observar como você No momento funciona. de agora. Então, tem aquele raio-x, tem várias técnicas, né, que vai te ajudar a fazer isso. E por que as pessoas perceber, elas né, se Bia? irritam com a meditação? Porque elas querem controlar o pensamento. Nós não vamos controlar o pensamento, gente. Não é essa a ideia. Os pensamentos vêm e vão. Eles A fazem técnica parte. é você entender o seu pensamento, é você olhar para o seu pensamento. Gente, toda vez que eu pergunto para os meus pacientes, que eu faço, mas tive uma crise de ansiedade. Mas o que você estava pensando na hora? O que você estava sentindo? O que Veio para veio? O que você gerar. estava... Nada. Não estava pensando nada, não tinha nada na minha cabeça. Não é que não estava pensando nada, é que não identifica. Não identificou o que era e qual Porque era o não momento. tem crise de ansiedade. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Não existe crise de Do ansiedade nada. sem pensamentos negativos. Não tem Ninguém essa tem coisa do crise de nada, né? ansiedade sem pensar uma besteira, sem Tem pensar que alguma vai coisinha, com morrer, certeza. sem pensar. Não tem, não existe, mas a pessoa não presta atenção nos pensamentos. Ela está prestando atenção que ela está tendo um infarto, que ela está tendo taquicardia, que ela tá prestando atenção Sintoma. nos sintomas. E não o que veio Exatamente. antes do sintoma. O que é que veio antes do sintoma? Esse é o ponto, Qual foi né, o de atenção. gatilho, né? É, Qual gatilho. foi o start? O Sim. que veio na sua cabeça? E geralmente a gente está numa situação fazendo alguma coisa. Os pensamentos, eles surgem na nossa mente porque eles são associativos, tá? Então você entra numa situação ali, em alguma coisa que a sua memória associa algum medo seu, alguma vivência sua ruim. E aí chove coisas na sua cabeça.
Só que esse pensamento, geralmente, ele é hiperativo, acelerado, e você tá tão preocupado com a crise de ansiedade, com o que tá acontecendo com o seu corpo, que você não consegue ter consciência, né? Sua respiração fica curta, você não Fica refém de oxigena o sintoma. cérebro, você só intensifica, daí você vai piorando a sua crise de ansiedade. E eu não tô. A verdade é que nós não estamos falando que isso que você está errado, não é para você se julgar, né? Não é para você ficar. Não, é para você tomar consciência de que é assim que funciona a crise de ansiedade. Então, quando você tiver uma crise, quando você se sentir mal, com taquicardia, com as coisas, tenta se colocar na presença do que realmente está acontecendo com você. Aqui agora, o que está vindo no teu pensamento, e aí você vai aliviando isso sem entrar num julgamento. Porque eu E a pensei primeira isso, coisa é a respiração, né, Greta? respirar. Uma coisa muito importante é a respiração. Então, se você puder esvaziar todo o seu pulmão e aí começar com uma respiração ou diafragmática ou 4x4, né? E conta. Eu gosto de contar, porque quando você conta, sua cabeça não tem tempo para pensar em outra coisa. Então, conta. Aí você fica no momento presente mesmo, né? Então, aí, quando você tem o controle da sua respiração, você já começa a oxigenar o seu cérebro, você já vai tendo mais presença naquele momento. Eu acho muito bom uma parte que ele fala aqui sobre mindfulness, né? Que é bem isso mesmo, né? Assim, ficar na posição de observador de si mesmo. Se observe, sem julgamentos, que é o que ela traz. Porque vai ser pensamentos horrorosos, gente. Então, porque se você julgar, vai piorar. Então, não julgue, só perceba. Né? Só seja observador de si. E aí, a partir de você se observar, é bem isso mesmo, né? A gente só usa o cérebro nessa hora. Então, assim, ir se observando, né? Porque a gente deixou de ser capaz de observar. O cérebro, né, gente? A gente deixou... O que nós não somos nada sem o cérebro. Então, e como é bom hoje a gente entender que dá pra gente mudar. Né? E tem uma coisa que é assim, né? Hoje nós temos bastante pessoas ansiosas. Ansiosas, que eu falo, é patológico, né? Sim. De perder bem o controle da ansiedade. Porque nós vivemos um mundo acelerado, cheio de informações e coisas ruins. Sim. E antigamente a gente levava um dia para receber uma informação, ou levava horas para ficar... Ou para você saber imediatamente, você tinha que ficar com a televisão ligada o dia inteiro e vinha aquela notícia do plantão, né? Jornal Nacional. Aquele plantão, não sei o que. Então, e agora não, agora você está o tempo inteiro atrás da informação, você abre o... Pra quê? Né? Então a gente é muito sobrecarregado de coisas ruins e aí fica muito mais difícil de você conter os pensamentos ruins, né? A maldade e tal. Então isso acaba deixando a gente um pouco mais ansioso. Porém, né, tem aquelas pessoas que acabam desenvolvendo essa ansiedade na sua personalidade. E pessoas que têm essa característica de estar sempre tendendo para a preocupação ou para as coisas ruins, o treino dela vai ser um pouquinho mais difícil. Mas é possível. Então, as pessoas precisam entender que elas não são as dificuldades delas. As dificuldades são parte de quem elas são. E que ela vai ter que lidar com essas dificuldades, mas não são. Tem gente diagnosticada que se apresenta falando, né? Eu tenho TAG. Eu sou tenho assim, transtorno sou de assado, né? Estou. Né? E a verdade é que por mais que você tenha um diagnóstico, se você tratar, treinar, acompanhar, você, né, isso não vai sobressair. Né? Isso vai ser parte de você, mas não vai ser você. E uma das
coisas que ela traz nessa parte do livro é exatamente que não é fácil. Porque vão vir os pensamentos, vão vir as emoções dolorosas, né? E isso faz parte, você não pode fugir delas, porque é o que a gente costuma fazer, fugir. É por isso que bebe. E aí bebe, usa droga, usa muita rede social, usa muito videogame, usa, né? E vai para os vícios. Então, é realmente essa a questão. O truque é não fugir, é parar de fugir do que está doendo. Por isso a importância de buscar profissionais para olhar junto contigo e vamos embora, a gente está junto para olhar tudo isso, seja lá com a abordagem, como a Dani falou, para dar conta de. E só assim que você transforma, não tem outra forma para mudar, para ficar mais saudável de fato. Então, assim, eu falo que requer coragem. Exatamente. E requer coragem. Tem muitas pessoas que ficam se escondendo atrás de tá tudo bem, né? Ah, tá tudo bem, é assim mesmo. Não é, gente. Não é. Né? Isso faz parte de nós, os pensamentos negativos, os medos faz parte do ser humano. Mas o quanto medo você tem das coisas, o quanto algo te preocupa, não é algo que você precisa olhar assim, né? Mas eles vêm na cabeça de todo mundo. Todo mundo tem pensamento. Aquele negócio, né? O que você tudo faz, bem, não o que está você faria quando ninguém estivesse olhando? É isso, né? A gente é mal e é bem, a gente. gente tem que assumir que tá tudo bem, não está tudo bem de vez em quando, sabe, gente? Não tá, não é tá. Aí depois do M vem, essa é legal também, vem o I dos insights. Então, ó, você levantou os dados, você levantou os dados, você viu qual era o objetivo de você estar naquele vício, depois você identificou os problemas, e se você não identificou todos os problemas, aqui no Insight você vai identificar, né, essas coisas. Porque daí você identifica os problemas, você faz o processo de abstinência, usa de estratégias, e é tudo muito perto, né? Não é um processo, é tudo um atrás do outro. Aí você usa de estratégias né, de atenção plena, e então você vai surgindo os insights. O que é um insight? É a nossa visão de coisas que nos faz bem, sem as fichas vão caindo. Aí vão caindo. Você identifica, né, o quanto que aquele vício te fazia mal, o quanto você tem outras coisas boas para serem feitas. Então, os insights, você vai tendo ideias de como viver sem aquele vício. Né? Expande a cabeça. Muito bonitinho essa parte quando ela fala dela. Imaginar uma adolescente, né, falando isso, assim, achei muito legal. Estou te contando de verdade. Aí que ela identificou. Problema nisso. É a hora que você identifica a situação. Aí que ela identificou o que ela ganhou sem o vício, né? Que realmente a ansiedade dela era gerada pelo vício, que agora ela economiza mais dinheiro, que ela não tem problemas com os pais dela. Eu melhoraram nas relações. Muito legal ela enxergar que ela tinha uma vida cheinha de estratégias para usar né? Então, por exemplo, quando eu estou na minha casa eu posso fumar. Quando eu estou na faculdade, na escola, eu uso de uma outra forma que é para não ter as pessoas me incomodando. Então eu tinha que criar muitas estratégias para ficar o dia inteiro usando. São as desculpas verdadeiras, né? E aí ela identificou isso, falou, nossa, eu ficava tendo que encontrar meios de fazer isso, eu tô livre disso, dessa preocupação, né? De ter que encontrar formas de ingerir. Muito legal. E a gente cria, né? A gente cria tantas verdades, gente, para fazer. Tantas verdades para jogar videogame, tantas verdades para estar na rede social, tantas verdades para assistir a série, tantas verdades para comer. Eu faço isso por isso, né? A gente cria. E ela descobriu também várias coisas que ela gostava que ela não valorizava mais.
né? Aí a Como hora que ficar você com a fica, família, aí você né? Ter consegue esses expandir mesmo e olhar a presença, né? Muito, muito legal. muito, muito bom essa parte. E o N, novos passos. Novos Muito legal. passos, que é o que você vai fazer com o seu tempo, E né? O que que agora, você o que vai fazer? você faz com tudo O que isso, né? que você faz com o tempo que você ficava nas redes sociais? O que você faz com o tempo que você ficava, Usando a né, droga. usando a droga, lendo demais? Então, você precisa encontrar novos significados, novas coisas boas para fazer, que geram prazeres, mas que não vão te levar a outros vícios. Com Então, essas nada de observações, né? exageros, Exato. A partir do momento que a né? gente está uma Então, consciência, essas fichas vão caindo, né? E aí o autoconhecimento junto, a gente vai percebendo a dinâmica. E aí, como você mesmo falou de você, né, Dani? Você sabe que você tem uma propensão a vícios. Então, eu me olho, percebo e eu tenho as minhas estratégias para que isso não se torne um vício. Ou um novo vício, uma nova dependência. Né? Esse é um ponto muito legal desses novos passos, né? De como que eu olho para tudo isso que eu estou descobrindo em mim. e aí a gente vai criando novas estratégias. É. Então, retira as redes sociais, Diminui coloca algumas prazos, coisas, prazos, diminui, né? tempo. Coloca prazos. É porque a pessoa passou pelo processo de abstinência. Então, ela ficou um tempo sem utilizar, tirou as redes sociais lá. Então, quando ela vai retomar, né, que De que forma é sobre, vai ser esse é sobre retomar? isso. Se você vai retomar algumas rotinas que faz parte, o seu vício faz parte dessa rotina, né? Porque, por exemplo, ler é essencial para a vida, é bom ler, né? Só que a médica aqui falava que ela lia demais romances baratos, cheios de erotismo e tal, que ela ficava horas lendo. Não tem, como que ela vai deixar de ler, né? Mas aí fazer novas escolhas, diminuir o tempo em que lê, então esse é o N, né? Uhum. Como que você vai substituir os novos passos, novos hábitos. E aí você vai testar, né? Que é o E, que Exatamente. são Nosso último as experimento. experiências. Então, os novos passos, você vai planejar as formas e a experiência, o experimento, né? O E aí vai vir como um teste. Então, Novo você vai ponto, ver né? É o que um que novo dessas ponto. novas estratégias vai funcionar para você. Exato. Né? Então, por exemplo, se não dá para excluir o açúcar da nossa vida totalmente, porque as frutas têm, né? Os carboidratos têm. Então, mas aí você vai consumir só esse açúcar em frutas e carboidrato, né? Uma Uhum. forma. Sim. Aí você vai experimentar, vou passar a comer bolo só nos finais de semana, só de domingo, você vai experimentar e ver como que isso funciona para você. E aí Isso você ela deixa bem claro, inclusive, né? Tentativa e erro. A gente vai se percebendo nesse experimento de uma outra forma agora, com essa consciência das fichas que caíram, dessas noções que vieram com a abstinência e com essa atenção, né, para você mesmo. E aí você vai fazendo esse processo, né? De, desse jeito deu certo, desse jeito não deu. É tentativa e erro, e é junto, né, com o profissional. e ela tem, então, ela deixa bem claro aqui sobre o efeito de violação da abstinência. Estudos têm mostrado que muitas pessoas conseguem moderar seus vícios. Isso. Muitas pessoas conseguem O equilíbrio. continuar as atividades viciantes de maneira equilibrada e às vezes não retornam mais ao vício absurdo. Mas outras não, porque Então é muito ele crucial. trabalha com abstinência total. Sim. Durante muito tempo se pregou isso. E sim, eu acredito que tenha pessoas, e é isso que ela fala aqui, vão existir pessoas que não vão poder colocar um gole Nada mais. de álcool na boca, ou um cigarro na boca, ou o que quer que seja, ou olhar as redes sociais, que vai estar sempre tendo que ficar no controle disso. Porque o
caminho, lembra que nós falamos na live passada que existe um caminho criado no cérebro da aprendizagem que ele não é eliminado. E uma ele tá ali, vez né? que Uma ele vez tá ali, startado de novo, você acorda ele de novo, ele já sabe como é que é. uma vez que você gera o Sim. gatilho, se esse gatilho te levar para esse caminho, se você não criar um bom caminho para o mesmo gatilho, né? O mesmo gatilho, ele pode te levar para dois caminhos diferentes. Ah, dei de cara com fui numa festa, um gatilho para bebida. Sim. Esse gatilho pode te levar, né, começar um copo e nanã, ou você ir para a festa tomar água, ir para a festa fazer outra coisa, ou tomar apenas um copo e continuar. Aprender a se Então, socializar de outro jeito, né? E assim vai. você vai ter que experimentar, você vai ter que fazer. Então, acredito que aqui com o experimento, todos aqueles que passaram pela abstinência talvez tenha que provar um copo para ver qual é o seu comportamento. Talvez tenha que vivenciar uma festa para ver qual é o seu comportamento. Talvez precise disso. E acho que esses que não conseguem realmente, eles tentaram. Eles só sabem que eles não conseguem realmente ficar sem a bebida Isso porque que é muito interessante, eles voltaram, né, várias vezes a E beber. o interessante, e isso eu acho que vale a pena a gente falar, gente, porque tudo depende de cada pessoa. Não, então, não é porque um amigo foi desse jeito que você vai ser a mesma coisa. Não. Porque você tem o seu perfil, o teu amigo tem outro perfil. Então, às vezes, tem uma pessoa que consegue ficar numa situação moderada e tomar um pouquinho e parar. Tem aquele que não vai conseguir e ele tem que parar de uma vez, né? Tem aquele que consegue ficar dias sem utilizar um videogame, uma rede social e tá tudo bem. Tem aqueles que não conseguem, aí tem que ter o equilíbrio. E assim vai. Por isso que a tentativa e erro, isso é muito pessoal. Com Muito pessoal. Depende muito acompanhamento de de cada preferência. caso. Exatamente. Depende muito de cada caso, né, Dani? Não tem como. É. A gente. Não existe uma receita pronta para essa questão de dependência e de vícios Vai e de ter que abstinência. É testar para cada um, mesmo. não tem jeito. Mas Cada um vai sentir do eu seu acredito que jeito. as pessoas devam realmente procurar uma ajuda, reconhecer, né? Eu acho que o primeiro passo de tudo é parar Sem de sombra negar de o dúvida. vício, É parar de negar. parar de Seja ele negar o qual for. vício, Seja ele qual for. reconhecer o vício, É reconhecer. procurar ajuda. Aqui, né, esse livro, ele vai falar desses passos aí da dopamina, né? Dessa forma de identificar os dados, o objetivo, o problema, a abstinência, o mindfulness, os insights, os novos passos e os experimentos. Ela traz isso, dá para a gente praticar sozinho, mas é muito importante ter ajuda da família e a gente precisa entender como os vícios funcionam para também ajudar quem está nessa situação. Quem precisa de ajuda. Porque nós somos muito egoístas quando a gente vira e fala assim, mas o problema é dele. Eu não vou deixar de comer porque eu tenho um filho o outro obeso. não pode. Eu não vou deixar de beber porque o meu marido bebe. Eu não vou deixar... Gente, enquanto a pessoa está em tratamento, nós precisamos sim deixar de fazer. Olhar para algumas coisas juntas. Se você fizer, vai ficar muito mais difícil. Você imagina, a pessoa tá comendo alface, arroz integral, e você tá com hamburgão na cara dela, com aquele cheiro na cara dela. Egoísta, sim, quando você fala que a pessoa que tem que ter força. Gente, uma pessoa que tá nessa situação é porque ela tem uma vulnerabilidade, ué. Ela tá passando por um problema. E não ai, tem que ter força. Ai, é deprimido porque não pega numa enxada, porque não tem gente. Não, peraí. Aí entra o ponto né? de outro campo que tem nada a ver, de julgamentos, não. Exatamente o campo que faz com que as pessoas Continue virem usando. as costas para aquele que precisa, né? A gente acha que a ajuda está em terceiros. A ajuda começa dentro de casa, gente. A ajuda ela começa dentro de casa. E existe estatísticas que mostram
que muitas pessoas não conseguem sair do vício porque não tem o apoio da família, não tem, tem só briga, só discussão, só bateção de boca, não tem reconhecimento do problema, não tem apoio, não tem amor. A pessoa quer que o outro se vire, que o outro, porque eu não sou, eu consigo, porque que o outro não consegue? Porque Acabei de você é falar uma isso, que pessoa e o cada um é outro de é um jeito. Cada um é de um jeito e cada um sente da sua forma. então, Então, quando a olha, gente tá junto, é para estar junto olhando e ajudando na melhor forma. todo mundo deveria ler esse livro. É. Gente, semana que vem vai ser espaço, tempo e significado dentro do autocomprometimento. Ai, ai, ai. Exatamente. Ai, ai, ai. Gente, que delícia, né? Que delícia. Sim. Vamos Muito continuar a bom. segunda parte e vamos para o quinto capítulo. Greta, gente, Beijo, um amiga. beijo, um queijo e Semana até que a próxima vem. live. Tchau. É.